E eu queria convidar você para ler comigo, em sua Bíblia agora, 2 Coríntios 9, 10 e 11 só. Depois nós vamos conversar mais sobre esse capítulo 9. Nosso tema de hoje é verbos da generosidade. A gente vai entender já por quê. 2 Coríntios 9, os irmãos estão projetando para a gente ficar mais fácil. Na NVI, que é a nova versão internacional, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Agora olha o 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Que texto fantástico, não é? Tudo que Deus te dá, toda a posição que Deus te coloca, é para você ser um agente do reino de Deus. Amém? Vamos voltar lá à nossa tela. Talvez você esteja ouvindo esse texto pela primeira vez, os irmãos já estão acompanhando, Mas qual é a motivação do capítulo 8 e capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios? Houve uma necessidade de crentes judeus da Judéia, lá da Judéia. Estavam passando muitas necessidades. E Paulo faz um levantamento das igrejas da Acaia, que pega, entre outras igrejas, a igreja de Corinto, que eram igrejas gregas, igrejas fortes, igrejas com uma capacidade financeira muito maior do que muitas igrejas. Paulo então faz uma comissão e faz um levantamento para que esses recursos chegassem àqueles irmãos que estavam em necessidades lá na Judéia. Portanto, se você olhar o seu mapa bíblico lá da Acaia, não é? E onde está Corinto, perto ali da Grécia e tal, e lá perto de Jerusalém, uma distância muito grande. Então, pessoas de lugares distintos, gentios, pessoas que não eram judeus, mas convertidos agora, que participam dessa igreja, vão ajudar aqueles irmãos de onde nasceu o evangelho, onde Jesus se revelou. É interessante essa história. Esse é o pano de fundo, essa é a necessidade. Paulo já tinha falado muita coisa da organização do levantamento financeiro, da comissão, Tito, mais 2 irmãos, e agora no capítulo 9 ele vai fechar esse assunto em particular. Vem? Nós falamos já sobre 4 mensagens, falamos sobre vivendo com generosidade, questões introdutórias, nós temos aí, o que tem a ver, né, esse assunto com a igreja. Falamos sobre generosidade como efeito da graça, nós vimos isso na igreja da Macedônia, um pouquinho mais acima da igreja de Corinto, que eles foram, mesmo em dificuldades, uma igreja mais pobre da Macedônia, pedindo para Paulo que eles queriam participar desse projeto. Isso nós falamos. Falamos também como desenvolver um comportamento generoso. Falamos na semana retrasada sobre uma igreja generosa, ainda no capítulo 8. E hoje nós vamos falar sobre verbos da generosidade. Eu quero só recapitular a definição de generosidade e de generoso. Tem a ideia de liberalidade, né? Sobretudo o generoso, o final da definição, disse de terra fértil. Então uma pessoa generosa é uma pessoa que frutifica, é uma pessoa que dá fruto. O maior exemplo de generosidade é Jesus, é o próprio Deus. Jesus é Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele largou a sua glória, deixou a sua glória, veio e tabernaculou entre nós, na linguagem de João, Evangelho de João. Então nós temos em Jesus, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, no seu plano, no plano de Deus, o maior exemplo de generosidade. Nós somos discípulos dele. E se nós somos discípulos dele, nós devemos ser então generosos. Nesse sentido, nós precisamos ser uma terra fértil também. Amém, irmãos? Esse é o caminho. Então, aqui nesse texto, no capítulo 9, nós vamos ver esses verbos da generosidade. Eu quero nomeá-los antes. Eu queria que você repetisse cada um. Repita comigo: socorrer. Socorrer. Pode ser melhor, socorrer. Amém. Dedicar. Mais uma vez, dedicar.
dedicar, contribuir. Quarto, semear. Quinto, repartir. Sexto, servir. Sétimo, suprir. Então, nós temos aqui no capítulo 9, socorrer, dedicar, contribuir, semear, repartir, servir e suprir. Amém, irmãos? Acabou o sermão, vamos embora. Falamos já o 7 já. Só que não, né? Vamos lá então. Então é interessante esse capítulo 9, porque mostra essa pegada do que a gente vê no ensino do apóstolo Paulo. Então o primeiro verbo da generosidade é socorrer. O que é socorrer? É acudir. Acontece um acidente com uma pessoa idosa, ou com qualquer pessoa, né? Uma criança, acode aí, meu querido. Acode. Caiu, né? Essa semana viralizou um vídeo de uma mulher no trânsito que o carro estava de moto e o carro colidiu com a moto que ela estava e ela caiu no chão e foi rolando e caiu no bueiro. Se aquilo fosse arquitetado, não aconteceria daquela forma, né? Foi, atropelou e foi andando e caiu no bueiro. Não é uma sinuca, mas foi mais ou menos isso. Foi rolando, coitada da moça, e caiu lá no... Graças a Deus, foi acudida, tiraram daquele buraco e ela teve só escoriações. Que coisa, que livramento, né? Por pouco as pessoas morrem numa colisão dessa, porque de moto a pessoa está muito vulnerável, mesmo de capacete, como ela estava. Então essa ideia de socorrer. Paulo abre o capítulo 9 dizendo o seguinte, acompanhe comigo aí. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Eles já estão sabendo qual que é o assunto. Qual é o assunto? Aquela ajuda. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que eu tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estão prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Então ele diz, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito da assistência aos santos. A assistência aqui é aquela ministração aos santos, o levantamento. Então, o que a gente percebe aqui, nessas palavras iniciais do apóstolo Paulo, que a pessoa generosa está sempre disposta e pronta a socorrer o outro, a ajudar o outro. Ela não tem o que a gente chama na linguagem nossa do dia a dia, não tem tempo ruim para ela, não é? Ela está sempre disposta. Como ajudar? Eu posso ajudar, eu quero ajudar, porque o generoso é, antes de tudo, um abençoador. E, antes de tudo, é um discípulo. A ideia de discípulo, que é sempre bom a gente resgatar, é essa visão daquele que caminha, que é como semelhante a Jesus. Ele é um abençoador, ele quer ajudar. Então, Paulo vai falando aqui sobre isso. Eu tenho um orgulho, já falei aos macedônios sobre vocês, da intenção de vocês, de como vocês estão procedendo. Ele está elogiando, porque aqueles macedônios, a condição deles era bem inferior economicamente da igreja de Corinto. Então Paulo está colocando um padrão aqui para eles, se referindo aos macedônios. A pergunta agora que cabe aqui, eu estou sendo um generoso, eu estou disposto a socorrer as pessoas? É muito bom ser socorrido, não é? Quando você está numa dificuldade, que alguém chega com uma palavra, com uma oração, com alguma coisa, com recursos financeiros, com alguma coisa que você está naquele momento precisando e necessitando. Eu já fui socorrido, eu acho que você também, ao longo da nossa vida, alguém sempre socorre a gente em algum momento. É muito bom ser socorrido, não é mesmo? É muito bom ser socorrido. Mas melhor ainda é socorrer, é poder socorrer e estar atento para socorrer. A alegria de poder socorrer. Porque às vezes não é sempre que a questão se eu posso ou não posso, é a minha inclinação, é a vontade, é a atenção em socorrer. Primeiro verbo da generosidade é socorrer. Amém? Segundo verbo é dedicar. Aqui mesmo no texto que nós lemos, no verso 2, e dedicar é importante a gente definir, não é? Eu gosto de definir para a gente entender onde a gente está caminhando.
Dedicar é empenhar-se por buscar-se, entregar a algo ou alguém. Entregar-se, dedicar. Então, quando eu me dedico a alguma coisa, empenhar-se, buscar-se, entregar a algo ou alguém, me dedicar. Tem gente que se dedica ao filho, né? Ao trabalho, a alguma coisa que está fazendo. A ideia do dedicar. Paulo diz aqui: já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da cá estavam prontos a contribuir. E aí eu quero destacar aqui, que eu destaquei ali: a dedicação de vocês motivou a muitos. A dedicação que motiva. Isso é interessante. Ter coisas boas devem nos motivar. Às vezes as pessoas são motivadas por coisas ruins, mas aqui é uma coisa boa. Paulo diz: a dedicação de vocês motivou a muitos. Está falando no passado, já teve o efeito. Motivou, não vai motivar, motivou. A Bíblia revisada diz: o vosso zelo tem estimulado a muitos. Ou a Almeida, século 21, diz: o vosso empenho tem motivado a muitos outros. Então, esse é um verbo da generosidade. Como nós estamos vendo aqui, a dedicação, o dedicar-se. Isso é importante. Quando a gente pensa, a pessoa apática em certa direção, ela não serve de exemplo a ninguém, o apático. A não ser que ela estiver com dificuldade, estiver doente. Mas normalmente a pessoa desenvolver um estilo de vida na apatia o tempo todo é uma normalidade, não combina com o ser de Jesus. Ele não pode ser inoperante em sua vida porque ele é servo de Deus. Ele não pode caminhar em outra direção. Agora, se ele se dedica como servo de Deus, abençoando outras pessoas, ele está dando um exemplo bonito de abençoador. Ele está se dedicando, é o que Paulo está dizendo aqui. A vossa dedicação tem motivado muitas pessoas. Louvado seja Deus, porque Deus tem levantado pessoas que têm esse impacto em nossa vida. Na dedicação no trabalho do Senhor, na dedicação em prol de outras pessoas, porque isso faz parte do reino de Deus. Essa é a visão, não é? Às vezes nós vemos no mundo político as pessoas fazendo as coisas porque elas querem um resultado, especialmente no momento de eleição, no ano de eleição. Eu tenho falado sempre para as pessoas: nós somos igreja, estamos sempre fazendo e atendendo as pessoas. Quais são as motivações do nosso coração? As motivações do reino de Deus. Nós somos filhos de Deus, porque Jesus nos alcançou, porque Jesus nos abençoou. Para nós não faz diferença o tempo. Nós queremos abençoar como igreja, como comunidade de fé, nos dedicamos nisso e tentamos fazer aquilo que nós podemos, porque entendemos que pertencemos ao reino de Deus e não dá para ser diferente. A nossa motivação é o amor de Deus em nosso coração. Não é porque nós vamos ganhar alguma coisa, não é porque em outra vida vamos voltar melhor, porque o cristianismo, o evangelho não tem essa visão kármica, né, que eu faço aqui para conquistar lá, não tem essa visão. O evangelho é porque Cristo fez por mim. Eu já sou abençoado pelo amor de Deus, estou no reino de Deus, não dá para ser diferente. Eu estou vivendo pela graça de Deus, eu mostro essa graça através de ações abençoadoras também. Por isso a dedicação, fruto de um relacionamento com Deus. Você tem sido generoso, generosa? É uma pergunta importante. Você tem, o seu empenho tem motivado outras pessoas? Isso é interessante aqui. Então, segundo verbo, dedicar. Terceiro verbo, contribuir. O verso 3 diz: contudo estou enviando os irmãos, que é uma comissão, né? Para que o orgulho que temos de vocês, volta a falar esse termo, né? A esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam. Então Paulo está preparando o terreno para que a comissão, passando por lá, tivesse uma resposta positiva. Mas é interessante aqui, no verso 5 ele diz, olha só o verso 5. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam, os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então Paulo tem todo um preparo, né, para dizer: olha, vocês são bênção, vocês estimulam outras pessoas, a comissão vai passar, aí quero ver a coisa acontecer, hein? É isso que ele está falando aqui. Então,
ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. A Bíblia é fantástica, né? Essa oferta vai ser algo como uma oferta generosa, não como algo dado com avareza. A Almeida, século 21, diz, para que esta seja pronta como contribuição e não como extorsão. Não por pressão, não por outro motivo, mas a coisa tem que ser voluntária. Aqui a gente podia incluir o ser voluntário, né? Uma palavra relacionada a essa expressão, que nasce do coração, sem pressão. O desejo de Paulo é ver aqueles irmãos agindo sem avareza, porque eles tinham condições, sobretudo. Do contrário, eles não poderiam responder aquele momento ao que Deus estava pedindo deles como responsabilidade diante de uma necessidade clara que estava havendo. Então a ideia do texto aqui é pronto como um presente, não como alguma coisa arrancada. Eu estou à disposição para oferecer, não assim, toma aqui, vou tomar de vocês. A ideia é essa, não, eu quero que vocês participem com amor, sem pressão, né? Sem serem pressionados, pronto aqui com uma atitude de amor. Essa é a visão do reino de Deus, é muito interessante aqui. Paulo queria que aqueles irmãos participassem, estivessem prontos, com tranquilidade, e como voluntários nesse projeto, entregando o que poderiam fazer, contribuir. Uma atitude prática. Pode contar comigo, eu faço isso no meu coração, eu quero abençoar. Essa é a ideia aqui. Por isso que o terceiro verbo é contribuir. O quarto verbo é semear. Verso 6 diz, lembre-se, vamos ler comigo? Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Desde o capítulo 8 que nós temos aqui, uma linguagem agrícola, de quem planta, de quem colhe, e ele continua aqui. É muito interessante isso. Eu fui criado num ambiente bem agrícola, morei num lugar que a gente plantava, então eu conheço muito disso, de jogar semente na terra, de cuidar, eu conheço muito isso. Não sei, você, a maioria dos que estão aqui, eu entendo que entendem essa linguagem de um sítio, de uma fazenda, de plantações, é muito bacana. O que Paulo está dizendo é o seguinte, está pegando essa ideia, quem semeia, ele semeia direitinho, ele semeia bastante. Quanto mais semear, mais vai colher. Seria uma coisa normal, uma pessoa com terreno preparado, jogasse algumas sementezinhas ali. Ele vai semear aquele terreno preparado todo, com muita precisão, com muito cuidado. Então ele diz o seguinte aqui, relacionado a esse levantamento financeiro, lembram? Para levar para aqueles irmãos com necessidade. Aquele que semeia pouco, significa que aquele que semeia miseravelmente, ou pobremente. A ideia do texto é essa, miserável, mesquinho. Semear, não com muita vontade. Que eu falei, seria uma coisa irracional, que eu tenho um terreno, a terra está preparada, e eu quero colher, eu semeio bem. Eu semeio de todas as formas que eu posso aqui, com qualidade, com a quantidade necessária. Eu, por exemplo, já plantei feijão, não é? Me lembro na minha infância, e tinha ali as sementes certinhas em cada buraquinho que tinha que jogar. Eu seguindo o meu pai, que já é falecido, né? O seu Nicásio, e aí a gente ia semeando, eu ia com ele, cada lugar, certinho, a quantidade. Ele falava para mim, eu ia jogando, ele ia tapando. Interessante, não é? E outras coisas. Então aquele que semeia pouco, colhe pouco, que semeia com fartura, vai colher fartamente. A pergunta é, eu quero colher fartamente? A gente quer colher na vida fartamente? Então tem uma série de atitudes. Aqui é um princípio, gente. Aqui é o financeiro mesmo, mas aqui é um princípio de semeadura. Às vezes as pessoas querem colher, mas elas não querem semear. Por exemplo, eu quero colher um casamento abençoado. O que você está semeando no seu casamento? Eu quero colher um relacionamento abençoado. O que eu estou semeando para colher esse relacionamento abençoador? Eu quero um ministério abençoado. Como é que eu estou fazendo? Eu tenho projetos. Então, esse é um princípio que a gente vê na Bíblia, da semeadura.
eu preciso semear. Semear bem para colher. Paulo está usando essa ideia aqui. Então, aquele que semeia em abundância, que é a ideia, né? É semeia com fartura. Refere-se a uma semeadura sem restrição, a gente pode dizer sem pondurismo, né? Eu semeio mesmo para valer nessa terra, eu quero colher. É isso que Paulo está dizendo aqui. Qual é o resultado se eu fizer isso? Eu vou colher fartamente. Seria inapropriado, volto a dizer, um terreno pronto, eu semear poucas sementes. Eu quero colher muito, então vou semear bastante. Então, há essa ideia no livro de sabedoria de Provérbios 11, que tem aí, que diz assim, olha só, Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que coisa bonita, amém, irmãos? Pode dar um amém aí? Que coisa, mesmo com máscara, pode dar amém. Que coisa bonita. Aquele que dá alívio vai receber. Alívio receberá. Isso mostra que o servo de Deus, essa linguagem do salmista, nunca viu o justo mendigar o pão. Alguém disse, eu nunca vi, porque quando eu vi, eu ajudei. Amém, irmãos? A gente tem essa percepção. Como que a gente pode abençoar aí? O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Na palavra de Paulo está todo esse ensino. Essa palavra está carregada de toda essa ideia aqui. Vamos semear, porque o texto no verso 7 diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar. Quer dizer, ninguém é obrigado, não tem quantidade, mas é coração o negócio. Não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O dê aqui, no grego, aqui é semeia. Quem dá é semeia, quem está semeando. Essa semente tem que ser conforme determinou no coração. Não pode ser por pressão, nem por pesar, nem por obrigação. Porque Deus ama quem age assim, dessa forma. Olha que bacana. Então, esse é um verbo importante da generosidade, o semear. Nós estamos abençoando as pessoas, estamos semeando. Essa é a grande lição aqui. Não é? Não por pressão externa, por motivos. Os motivos do coração são importantes. Nós participamos da obra de Deus por motivos internos, pelo amor de Deus, entendendo a coisa toda. Não é? Entendendo a coisa toda. Paulo queria passar esse princípio para a igreja, quando a gente lê esse texto dentro desse contexto. Isso é importante. Ele diz, tem que ser com alegria, ou alegremente. Aquele que participa da igreja de Corinto, ele queria que participasse ofertando, cumprindo a vontade de Deus para abençoar outras pessoas, socorrer. Isso com regozijo, com satisfação. Poxa, eu posso abençoar, podemos abençoar, vamos abençoar. Amém? Então, Deus conhece a motivação do coração. Tem gente que faz alguma coisa boa e, às vezes, a motivação não está muito clara. As pessoas vêm para a igreja, a gente não tem ideia das motivações. Elas participam, trabalham, a gente não entende. Só Deus sabe as motivações. Mas uma coisa é importante, a motivação tem que ser certa. Para servir a Deus, para fazer o ministério, para abençoar pessoas, para entrar em grandes causas que vão glorificar a Deus. Eu faço para quê? Qual é a motivação? O texto também está mexendo com isso aqui, porque Deus conhece a nossa motivação. A motivação de quem participa, Paulo está falando sobre isso. Então Deus pode aprovar ou rejeitar. Deus não aceita tudo. Não estou fazendo uma coisa legal, aparentemente bacana, mas como é que está isso aqui? É por quê? Para quê? Amém? Então, socorrer, dedicar, contribuir, semear. O quinto verbo é repartir, verso 8 e 9. Acompanhe lá. E Deus é poderoso. Ele falou, Deus faz tudo isso, tem que ser assim. E agora ele vai dizer o seguinte. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Quer dizer, Deus não vai ficar devendo nada a vocês. É assim mesmo, irmãos. Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. E Ele é fiel. Ele é poderoso para acrescentar. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário
porque é importante, Paulo já disse isso, né? Deus ele nos provê aqui as nossas necessidades, isso é importante. Desejos é outro papo, né? Desejo é outro papo, mas necessidade, a Bíblia fala que Deus vai suprir. Tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito. Aí ele lança a mão do Salmo 112, que está ali o contexto, né? Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Tendo em tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Eu volto a falar o que eu falei no início. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos entrega, tem um propósito. Se você viver a sua vida como ímpio, naquilo que Ele te dá, ou na posição que você coloca, simplesmente por isso, para satisfazer o seu bem-estar, da sua família, isso é importante, mas não é tudo. Você está vivendo como uma pessoa comum. Mas uma pessoa do reino de Deus é diferente. Ele está cumprindo o propósito de Deus na terra. Então a condição financeira, a posição na sociedade, aonde você trabalha, você está ali para cumprir o papel de um servo de Deus. Amém? A NVT diz assim, olha só para clarear um pouco mais do verso 8. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que, em todo tempo, vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Amém? Às vezes as pessoas vivem sem repartir, elas não têm a ideia do repartir, elas são egoístas. Não dá para você ser egoísta e generoso, ou você é generoso ou você é egoísta, não dá para ser. A generosidade, uma vez instalada na sua vida pela compreensão do reino de Deus, afasta essa atitude egoísta. Então você vai ter outro comportamento. Então o texto está falando disso aqui, seja acrescentada toda a graça, aqui é ter mais que é necessário, exceder. A palavra indica independência em relação às circunstâncias externas. Toda a graça são bênçãos físicas e espirituais. Nós somos abençoados e uma vez sendo abençoados, nós vamos servir as pessoas com aquilo que nós fomos abençoados. Então Deus nos abençoa para nos abençoar. Amém? É a visão diferente. Então o propósito de Paulo aqui é encorajar esses irmãos a sempre fazer o bem. Nós já falamos sobre isso, temos um sermão aqui, inclusive no nosso canal da igreja, falando sobre isso. O Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque quem é de Deus faz o bem, porque nós somos servos de Jesus. Amém? O verso 10 e 11 diz assim, Paulo está reforçando o cuidado de Deus. Aquele que supre a semente ao que semeia, porque semear é bom, mas sem semente não dá para semear. Você entendeu? Pode preparar a terra, mas sem semente, como é que vai ficar? A Bíblia diz o seguinte, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente. Esse é um fator assim fantástico, não é? Suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Verso 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser, o propósito de ser enriquecido no mundão é o quê? Para mostrar para as pessoas que têm, para curtir. Olha aqui, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser o quê, irmãos? Generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Então, essa atitude toda vai glorificar a Deus. Por isso tem que ser de coração. Você tem que entender como eu estou agindo no reino de Deus, na igreja, em minha vida, porque senão não vai glorificar a Deus. A ideia aqui, quem dá a semente é Deus. Quem supre é Deus. Né? Supre, e aqui tem supre e a semente. A ideia da providência. Quem fornece. Essa é a ideia aqui. Então, nós temos aqui um duplo resultado divino, o suficiente para o nosso sustento e algo para dar aliviando a necessidade dos outros. Essa é a ideia aqui. Uma ideia que a gente tem um princípio em Isaías 55:10 também, não é? É interessante aqui, os frutos, as bênçãos divinas,
Então, tudo que acontece, o que Deus me dá para eu abençoar. Por isso que eu tenho que estar entendendo esse verbo da generosidade, que é o repartir. Na igreja a gente aprende muito sobre isso, o repartir, a gente ensina o repartir. Porque de repente a gente vem de uma trajetória de vida diferente disso. E a gente tem que estar sempre vendo como a gente está conduzindo, se a gente está repartindo mais. Às vezes as crianças não gostam de repartir. Ali está o pecado exposto a grosso modo, né? É bonito que a gente vê uma criança repartindo o que tem. Mas o que acontece? A criança é aquilo que é, não tem máscara. E aí a criança, como está no efeito do pecado ali, o produto a grosso modo, ela está brincando, ela toma do outro. Ela não quer repartir. Porque a nossa natureza, irmãos, você está sendo abençoado? A nossa natureza é essa aí, não é de repartir não, é para mim primeiro. Então a criança, ela mostra isso porque não tem filtro. Ela bate na outra, pega. Por isso que as nossas crianças a gente tem que ensinar a repartir. A gente fala para os pequenininhos, né? Reparte aí, dá para o seu coleguinha. Que de repente no primeiro início não quer dar. Que é natural, nem a sua criança. É o que está sendo exposto ali, a natureza caída, pecaminosa, que o ser humano nasce. Ele não quer repartir. No íntimo ele é o quê? Egoísta. Então nós somos gerados de novo, nascemos de novo, temos uma natureza nova que briga com a natureza velha. E o bicho pega. Paulo diz que você tem que fazer morrer a natureza velha que tenta se levantar, escrevendo aos Colossenses, né? Por isso. Então, mas a ideia do repartir, nós temos agora uma mente nova, fomos transformados e vamos sendo transformados, então a gente entende, puxa vida, tem que repartir. Porque a gente aprende isso com Jesus, a gente aprende isso com o reino de Deus. Aí você muda o foco, vamos repartir. Então, se você quer ser generoso, você tem que aprender a repartir. Amém, irmãos? Amém? O sexto verbo é servir. A gente chega no verso 12, caminhando para o final. O verso 12 diz assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Quer dizer, o que eu faço tem que ter percepção. Às vezes as pessoas na igreja não têm essa percepção do que elas fazem, o exercício dos seus dons, os recursos que elas depositam, a oferta, a atenção, a oração, o trabalho total, a percepção de como isso atinge tantas pessoas. E Paulo está dizendo aqui, o serviço de vocês, que vocês estão realizando, não está apenas suprindo necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha o efeito disso no reino de Deus, o efeito. Então esse serviço ministerial é a execução daquele projeto, o levantamento que seria levado para os irmãos aqui. A palavra serviço aqui tem, no uso judaico, indica serviço religioso ou voluntário ou ministério, né? Essa ideia, por isso que ele usa a expressão serviço ministerial. Há um tempo atrás, eu sou fruto de uma igreja mais, de uma geração, uns 30 anos atrás, né? As pessoas tinham uma visão do serviço ministerial para algumas pessoas. Então nós entendemos que nós todos estamos envolvidos no serviço ministerial. Não é só o pastor, os líderes, os que ministram, os que cantam, diáconos, não. Ou que tenha uma função de um ministro coordenando uma área da igreja, mas todos nós participamos do trabalho, do serviço que abençoa pessoas, porque qual é o foco ministerial? Glorificar a Deus e edificar pessoas. É o teste do ministério, se ele está edificando, se ele está abençoando. Se está nessa direção, tá bom. Paulo está dizendo, então, isso está transbordando a ideia de encher, acrescentando ao que já existe, expressões de gratidão a Deus. O nome de Deus, quando isso vai nessa direção, ele é exaltado. Nesse mês estamos falando de adoração. O foco de agosto é adoração. Então a nossa vida toda tem que ter esse foco da adoração. Tudo que a gente faz tem que redundar em adoração a Deus. Por isso que a motivação é importante naquilo que eu faço. Pode ser uma coisa boa, mas qual é a motivação? Senão eu não estou fazendo como deveria fazer. Amém? Que tudo que você faça venha glorificar a Deus. Que o seu ato de generosidade vá nessa direção, com essa ideia aí. E o último verbo nós já repetimos, né? Quem sabe o último verbo? Teste de memória, a gente aparecia ali? Quem dá mais? Suprir. Vamos lá, suprir. Tá vendo? Decoraram aí, hein? O verbo é suprir.
O que é suprir? É abastecer. Nosso irmão Marcelo cuida da casa de recuperação, e ele tem lá na casa de recuperação, cuida de jovens drogados, uma cozinha, e ele tem vários compartimentos de botar comida, arroz, feijão, açúcar. Mas enquanto ele liga para cá, a gente tem que, né, pastor Heber? A gente tem que suprir. Está faltando, pastor, faltou arroz básico aqui. Não, vamos ver aqui. Liga para um, liga para outro, compra, tem recurso, enche, vamos levar, vem buscar. É assim o movimento. Então, mas é uma cozinha muito grande. Tem, aí, quando a gente vai lá, e aí, mostra a cozinha aí, mostra o local onde ficam as coisas aí. Aí fala, pastor, tá baixando o negócio aqui, tá faltando isso. Então, o que está mais pegando aí? Para a gente centralizar numa campanha, aí eu falo com a Denise, que é da ação social, aí não é, então você foca no café e açúcar que a gente usa todo dia. Açúcar e café, beleza. Aí a gente vai e compra aí para poder, o quê? Suprir aquela necessidade. Essa é a ideia mesmo, né? E no verso 12 ele falou sobre isso. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade dos outros, mas está suprindo também, além de glorificar a Deus, né, que é a abrangência. O verso 13, ele diz assim: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Aqui as traduções aparecem a palavra generosidade ou liberalidade, que indica essa simplicidade de propósito, sinceridade, que leva à generosidade em oferecer o que tem. Essa é a ideia aqui. Então, essa generosidade dos coríntios seria a prova que eles estavam andando em obediência a tudo que Paulo está falando aqui. E o verso 14 e 15 termina: e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Que expressão bonita! Graças a Deus, então, ele termina pelo seu dom indescritível. Que coisa bonita! Então a gente fecha esse capítulo entendendo o que está acontecendo aqui, o que aconteceu aqui. Houve uma ação, houve uma percepção de necessidade e houve a manifestação da generosidade. Então os verbos da generosidade, não sei que a gente está sem o retorno. Primeiro verbo, repita uma vez comigo: socorrer, dedicar, contribuir, semear, repartir, servir, suprir. Então, quando a gente pensar agora em generosidade, pensa no que está ligado. A ideia que eu quis trazer aqui é o que está ligado, porque o verbo é ação, né? É ação. Eu vou socorrer, eu vou me dedicar, contribuir, semear, repartir, servir, suprir. É ação. Verbo traz a ideia de ação. E quando a gente pensa em generosidade, a gente pode ver essas palavras, esses termos, esses princípios aqui no capítulo 9 de uma forma clara. E Paulo termina esse assunto tão relevante que era atender pessoas numa carência pontual. Que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir com generosidade, vivendo com generosidade, que é o nosso tema, né? Sobretudo nesse momento de aflição, de tanta coisa. Você pode ser generoso com uma atenção, você pode ser generoso com uma oração, usando os seus dons e talentos, você é generoso, abençoando alguém financeiramente, contribuindo para um projeto. Há várias formas de você ser generoso e generosa. O importante é você entender o que envolve isso. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, fique à vontade para abençoar outra pessoa. Amém? Vamos ficar em pé?